Aleluia, amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, um breve comentário a respeito desta tremenda, gloriosa e espantosa profecia. Fechando tudo, considerando o tempo, considerando o que está acontecendo em Israel, considerando a profecia de 2004, eu quero apenas dizer isto, amados. São coisas espirituais para um povo espiritual. Nós sempre soubemos que a libertação do Senhor, do seu povo do Egito, é uma sombra do arrebatamento da igreja. O Senhor tira, tem etapas, sai dela, povo meu, separe-se. Aqueles que ouviram e obedeceram estão sendo removidos espiritualmente de uma condição para outra. E então, os dois mensageiros da eternidade que vieram para preparar o caminho e conduzir a igreja, eles estão conduzindo a igreja através de um deserto muito maravilhoso, o deserto do arrependimento. E por que que o Senhor fala em deserto? Porque o deserto é um lugar onde não tem nada, só tem areia para qualquer lado que você olhar, não há nada. E o profeta do Senhor enfatizou, nenhuma planta cresce lá. Então é um lugar, eu digo glorioso, porque é cada um com Deus. E quem vai entrar nesta caminhada, nesta jornada espiritual, insondável, são aqueles que estão se arrependendo e obedeceram a ordem do Senhor de separar-se, de sair do meio do mundo, do pecado do mundo e dos pecadores do mundo. E esta jornada, amados, o deserto é um lugar muito glorioso, porque, lembrando Israel, foi o lugar onde o Senhor se revelou ao seu povo. Eles experimentaram a eternidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a roupa deles não estragavam, ou seja, tornou-se incorruptível. Os pés deles não inchavam, não havia nenhum enfermo entre eles. Então, de certa forma, aquela travessia do Mar Vermelho, aquele mar de sangue, os introduziu na eternidade. De certa forma, porque há sinais e evidências de incorruptibilidade. Porém, está escrito para o nosso ensino, para que nós não caiamos no mesmo exemplo de incredulidade e desobediência. Israel murmurou. Israel desejou voltar para a velha vida, para os prazeres do Egito. Israel não gostou de estar sob a direção do Senhor e do seu servo Moisés. Eles detestaram o maná, a comida do céu. Eles desprezaram a água que escorre da rocha. Então, amados, está escrito para o nosso ensino que quando agora o Senhor está nos mandando sair, haverá uma caminhada, eu diria praticamente só, é cada um com o Senhor. Mas desta vez nós amamos a presença de Deus. Nós amamos a liderança do Senhor através de Moisés. Nós amamos o alimento espiritual que Ele está nos dando, o pão do céu e a água viva que estes dois profetas estão dispensando, são muitíssimo deliciosos para nós. E então desta vez acontece algo maravilhoso.
Quando Israel andou no deserto, eles não subiram o monte Sinai para encontrar Deus face a face. Mas desta vez, os dois tremendos profetas do Senhor estão conduzindo a igreja monte acima. Ele disse às encostas rochosas do monte Sinai. Para quê? Para encontrarmos Deus face a face, subindo o monte. Faço lembrado aos irmãos o livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 17, quando os mesmos mensageiros da eternidade que nós estamos vendo hoje e ouvindo e seguindo, eles foram até Sodoma retirar um justo e a sua família. E neste versículo 17, nós vemos claramente a ordem: saiam, não olhem para trás, e vão todo o caminho até subir o monte, não para no meio. Não olhe para trás. Da mesma forma como Ló errou, como a mulher de Ló errou, e Ló também, porque não quis ir todo o caminho até o monte, como o Senhor havia ordenado, eles foram alcançados pela corrupção. Mas desta vez nós não vamos parar, nós não vamos olhar para trás, e nós não vamos querer parar antes de subirmos este monte que o Senhor está falando. Irmã, mas do que você está falando? Eu estou falando de coisas espirituais para um povo espiritual. Um povo que será conduzido de forma misteriosa, de forma inefável, de forma sublime, em um caminho que nunca andou antes. E este povo que agora está saindo do Egito e seguindo os dois tremendos mensageiros da eternidade, este povo está saindo voluntariamente. Não estão saindo empurrados, não querem nada do Egito, até as unhas podem ficar no Egito se quiserem. Nós queremos seguir rumo à pátria celestial para contemplarmos o nosso adorado Pai face a face. Aquilo que aconteceu com Israel no deserto é uma sombra do arrebatamento da igreja. Amém? Então, amados, esta profecia de hoje está, como é que eu vou dizer? Depois de ter avisado para não olhar para trás, depois de ter sido avisado para separar-se do mundo, da corrupção moral deste mundo, das conversas deste mundo, da incredulidade deste mundo, da zombaria deste mundo. Aqueles que obedeceram espiritualmente, eles serão conduzidos por um lugar muito desejável. Porém, eu aviso, amados irmãos, está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, que a mesma palavra que está sendo dada para nós hoje, ela foi dada para Israel. Porém, ele diz, não foi acompanhada da fé. Amém. Israel caiu no deserto pela incredulidade. Nós ainda corremos o risco de cairmos por incredulidade. Mas desta vez, nós vamos escolher o Senhor. Nós vamos escolher sair voluntariamente do Egito e seguir a instrução que o Senhor nosso Deus enviou através dos seus poderosos mensageiros do céu. Então nós não temos por que olhar para trás, porque saímos voluntariamente, saímos por amor, saímos pela fé. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu. Depois o outro teste: dá-me o teu filho, teu único filho. E Abraão deu. Amém? Então, amados irmãos, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Ele seguiu o Senhor, ele creu, mesmo contra a natureza. Quando ele já era velho e Deus tinha prometido um filho, o Senhor fez o milagre.
Então, amados irmãos, nesta hora a fé é essencial. Isto significa que haverá uma mudança da dispensação. Lembrem-se que quando Israel saiu do Egito, a dispensação para Israel mudou. Tornou-se primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano para os judeus. O deserto, o Egito ficou lá, com o seu tempo, com o seu pecado, na terra, mas Israel entrou em um outro lugar. Eles foram transportados através da travessia daquele mar de sangue. Eles foram transportados para o próprio reino de Deus, onde o Senhor estava ali conduzindo-os face a face. E eles não gostaram, mas isto não vai acontecer conosco. Nós vamos amar, porque esta solidão no deserto com Deus é totalmente desejável, é totalmente delicioso, porque nele nós temos vida e somente nele há esta vida abundante, eterna, incorruptível, que nos foi dada por Jesus na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição. Então, amados, é um momento espiritual para um povo espiritual que obedeceu a instrução e está obedecendo a instrução. Vou repetir. Eles ouviram a trombeta soar, dizendo que o Espírito Santo está prestes a subir a escada do céu com a igreja. Foi dito para eles saírem e não olharem para trás, para serem santos, 100% santos. Isto é possível. Ai daqueles que vão cair pela incredulidade e dizer: isso não é possível, todos nós pecamos. Ai, ai, ai destes que semeiam incredulidade, quando o próprio Deus se fez carne e fez um sacrifício inimaginável, como está escrito no livro de Hebreus, eu creio que é capítulo 9, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmos. Ele não colocou um band-aid no pecado, ele aniquilou o pecado. E na primeira carta de João, ele diz que aquele que permanece nele não vive mais na prática do pecado. Porém, se pecarmos, aí ele está falando de uma situação que pode acontecer, mas não é voluntário. Aí nós confessamos os nossos pecados e somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas nenhum de nós está zombando o Senhor e profanando o sangue, pecando e se arrependendo. Pecando e se arrependendo, como Esaú, como está escrito no capítulo 10 de Hebreus. Quando ele quis procurar lugar de arrependimento, não lhe foi concedido por Deus. Então não brinquemos com esta questão. O Senhor está fazendo uma ação sobrenatural na igreja que vai vencer a morte. Para que a morte seja vencida, o pecado tem que ter sido aniquilado na nossa vida. Aleluia! Todos estão entendendo? Foi pelo pecado que entrou a morte. Então, o Senhor, quando ele arrancou o aguilhão da morte na cruz, ele já aniquilou, ele já paralisou, neutralizou o pecado, mas agora ele vai destruir a morte. Aleluia! Então nós já estamos falando de um povo que, com a ajuda do poderoso Espírito Santo, primeiro está crendo neste sacrifício. Eu creio que o teu sacrifício foi mais do que suficiente para destruir para sempre o pecado e o pecador em mim, e me gerar de novo da tua semente incorruptível de Cristo Jesus, para que agora vivamos, mas não mais nós, mas Ele viva em nós, e Ele não tem pecado. Então chegou a hora da igreja que ama a verdade, a igreja que ama a santidade, a igreja que vai adorar a Deus começando agora e eternamente, porque Ele fez o inimaginável. Ele destruiu o pecado e a morte em nós.
Aleluia. Então não sejamos incrédulos para não cairmos no deserto. Não ouça as vozes que querem te justificar do pecado. É assim mesmo, vai pecar, a gente ainda está na carne. Isto é a serpente. Se o Senhor disse que sem santidade ninguém verá o Senhor, então o assunto do pecado está resolvido. Hebreus 9, o último versículo, ele fala, o último versículo, que o Senhor está aparecendo, vai aparecer uma segunda vez, não mais para lidar com o pecado. O assunto do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Ele está vindo para um povo que o está aguardando ansiosamente, para agora vencer a morte e entrar no reino eterno, incorruptível de Deus. Aleluia. Então, muita atenção agora, amados. Nós estamos lidando com algo espiritual. Israel viveu a sombra, mas a igreja está vivendo a realidade. Está vivendo este momento em que haverá uma saída espiritual, que nós vamos sentir de alguma forma, porque o Espírito Santo muda a dispensação na nossa vida. Você não vai mais ter desejo por aquilo, você não vai ter mais nenhuma comunhão com aqueles, você não vai ter nenhum interesse no mundo, você não vai ter nem lembrança do teu passado. O Senhor falou, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ai do diabo se ele vier com alguma conversa querendo te fazer olhar para trás. Você nunca mais vai ouvir esta voz, porque no caminho de santidade, Isaías 35, versículo 9 em diante, não há leão, tá? Aqueles que estão andando no caminho de santidade, não há leão, oh que maravilha, nem animal feroz, mas será para os remidos. Aleluia. Este povo não vai ter mais notícia do diabo. Primeiro, porque eles não têm nenhum interesse nele. E segundo, porque eles saíram fora da zona de alcance dele. Aleluia. Enquanto que esta igreja apóstata ama falar do diabo, ama guerrear contra o diabo. Qualquer ex-satanista que faz uma conferência, lota, todo mundo quer saber. Agora, quando você fala da cruz de Cristo, do sangue, da santidade do Senhor, da separação deste mundo, não há nenhum interesse. As pessoas têm sono, dormem, não querem ouvir, mas fala dos que o diabo está fazendo, todo mundo acende. Nós já saímos fora desta esfera, amém, irmãos? Vamos esquecer, nós vamos correr esta carreira olhando firmemente e somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, amados irmãos, esta profecia de hoje é uma profecia espiritual para um povo espiritual que está obedecendo, está seguindo a instrução à risca e será conduzido de forma misteriosa e sobrenatural, espiritual, através do glorioso deserto do arrependimento, e vão subir, sendo guiados e conduzidos pelos poderosos mensageiros do céu, para subir as encostas rochosas do Monte Sinai, para agora encontrar Deus face a face. No Salmo 68, não lembro exatamente se é lá pelo versículo 20, eu não me lembro, mas ele fala que quando o Senhor veio até o Sinai, o próprio Sinai se abalou e o Sinai se tornou em santuário. Quando o Senhor veio a Sinai, o Sinai tornou-se Sião, o monte de Deus. Então, amados irmãos, é para lá que o tremendo profeta do Senhor está nos conduzindo, para a presença de Deus. Então, estou falando coisas espirituais com o povo espiritual, porque em verdade vos digo, se não nascerdes de novo, nem sequer vereis o reino de Deus. Não vai nem ver. Se não nascerdes da água e do Espírito, não entrareis no reino de Deus. Então Jesus continuou: mas por que vocês se maravilham? Não vos maravilheis, necessário é nascer de novo. Aleluia.
Chegou o tempo, amados irmãos, da igreja espiritual, a igreja do Espírito Santo, agora seguir o Senhor em uma jornada espiritual rumo à pátria celestial. Aleluia! Então, que o Senhor abençoe a todos, que todos tenham agora esta firme convicção da verdade, de caminharem e obedecerem esta instrução. Ninguém precisa sair da sua casa para ir aqui ou ir ali. Eu estou falando de coisas espirituais, de uma saída espiritual através de um deserto espiritual, subir num monte espiritual. Amém? Então, agora tenhamos a firme decisão de estarmos seguindo a instrução, que eu já falei várias vezes agora nessa gravação. Todos já entenderam a instrução, obedeçam, peçam a ajuda do Espírito Santo e que não haja em nenhum de nós, vou falar Hebreus 3, um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O coração perverso, irmãos, não é o que fala mal, o que pensa mal, é o que não crê. Deus chama de coração perverso o coração de incredulidade. Porque se você não crê, você não pode andar, seguir o Deus vivo. Você não pode ouvi-lo. Você não pode ter comunhão com Ele, amá-lo, entender a verdade. Você vai ser sempre jogado para lá e para cá pelas doutrinas, pelas confusões, pelas disputas, enquanto que o Senhor está conduzindo um povo mansamente, em paz, rumo à pátria celestial. Que o Senhor abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento na palavra de Deus, no tempo de Deus e nesta tremenda dispensação do Espírito Santo que agora está chegando ao fim. Shalom.